Tá no ar mais um episódio do Sem Retranca pra você, disponível no Spotify, no Epocast, no Kawaii, no TikTok, no Instagram, Sem Retranca no YouTube oficial. Se inscreva, ative o sininho e aproveita para deixar seu like. Finalzinho de ano, Feliz Natal pra você, Feliz Ano Novo, porque o convidado é campeão do mundo 2 vezes, por Corinthians e por São Paulo. Eu tô falando do moço de São Gotardo. São Gotardo que nada. De Ibiá. Danilo, que prazer te receber no Sem Retranca. Tudo bem? Como é que tá o amigo? Tudo bem, bom demais. É um prazer, pô, tá te reencontrando de novo aí, né? Você fez parte do início da minha carreira aqui em Goiânia, no Goiás, iniciando ali. Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui no Sem Retranca. Que bacana. O presente é nosso poder te receber no Sem Retranca. Você gosta de jogar sem retranca ou na retranca? Depende, tem hora que tem que jogar com retranca e tem hora sem retranca, depende da situação do jogo. Deixa eu colocar uma regra aqui no Sem Retranca de hoje. Aqui o apresentador até pode, mas o convidado, ele nunca fica na retranca. Não, com certeza. Me conta, como é que foi tua trajetória? Eu vi você dar os primeiros passos no futebol, tive a oportunidade de ver você, né, numa Copa São Paulo da categoria, e numa Copa São Paulo da categoria lá em 99, muito rica, né, Danilo? Com vários jogadores que vingaram. Vem cá, como é que foram os primeiros passos no futebol, né, no Goiás, né, o seu sonho de se tornar jogador de futebol? Gostaria que você remetesse um pouquinho ao passado e trouxesse um pouquinho da sua história aqui no Sem Retranca. Então, foi muito bom, cara. Minha história, eu nasci em São Gotardo, mas sempre morei em Ibiá, né? Sempre tem essa coisa aí, porque no meu documento é São Gotardo, mas a minha vida inteira foi em Ibiá, da cidade do lado, sempre viciado no futebol. Sonho era ser um jogador de futebol. E teve um torneio lá em São Gotardo, eu joguei pelo time de lá. E tava Goiás, Cruzeiro, União Bandeirante, o Esparta, que era o time de lá, Mamoré, o RT. Então foi um torneio lá. E nesse torneio eu me destaquei, né? Fui considerado um dos melhores jogadores desse torneio, onde eu acabei vindo pro Goiás. E ali iniciou minha carreira, né? Que era o último ano de juvenil. Eu cheguei em outubro aqui, com esse sonho, essa dificuldade. Meu pai me largou aqui, eu lá do interior. Eu falei, puta, vindo pra Goiânia, iniciar minha carreira aqui. Então foi muito rápido, né? Porque isso foi em outubro de 96. Em 99, após Copinha, que na época o treinador era o Hélio dos Anjos, né? Profissional. E ele subiu o time titular inteiro da Copinha. Na pré-temporada, quando a gente chegou da Copinha, ele falou, todo mundo vai subir profissional e a partir dos treinamentos eu vou vendo quem fica, quem sai. Então eu acho que ali foi o pontapé inicial para iniciar a carreira aqui no Goiás. Vem cá, e aí seu pai te traz para Goiânia, como é que foi? Teve dificuldade ou não, você ingressou rápido? Quem te achou lá no Goiás? Te achou em Minas Gerais para trazer para o Goiás? Então, quem era o treinador era o Rodrigues Miqueias na época, né? Então, e o diretor era o Helder Cascão na época. Então, o Helder, ele estava lá também. E o Rodrigues já conversou com meu tio, com meu pai, já organizou tudo para mim vir para cá, né? Então foi um treinador aí que me viu lá e trouxe aqui para Goiânia, né? E não é fácil esse início aqui, chegar aqui. Creio que os 5 meses aqui foi muito difícil para mim, mas aí depois foi acostumando e aí foi embora. Por que foi muito difícil, assim, ó? Porque você sai de uma realidade no interior de Minas Gerais, né? Porque o Gato Preto que me contou lá no posto um dia, eu tava indo fazer um jogo, não sei, no interior de Minas, e aí o Gato Preto falou o seguinte, que um amigo teu, o Danilo fica falando que é de São Gotardo, mas não, ele é de Ibiá, tá bom? Pode deixar que eu vou cobrar dele. E acho que era até um jogo do São Paulo que você tava, inclusive, e por aí vai. Que realidade é essa que você se deparou? Sai do interior de Minas e aí chega no Goiás. Não, é totalmente difícil. Hoje eu passei por isso e vejo, tem vários jogadores que início de carreira que vai pro clube e acaba desistindo e indo embora, porque não é fácil. Você larga sua família, seus amigos, sua cidade e vem para jogar futebol, morar em Goiânia, aqui você vai viver, você vai treino todo dia, é outra rotina, não sai, então muitos acabam desistindo. Não é fácil. É igual eu citei, meus 5 meses aqui foi muito difícil, mas aí depois que passou você vai acostumando e vai melhorando a cada dia, mas não é fácil não. Esse início, essa transição de sair de casa para o clube não é fácil, muitos desistem. Você falou do seu pai no início, ele foi o seu maior incentivador? Com certeza, desde pequeno na cidade lá já, e meu sonho era jogar futebol, ele era
Eu ia jogar, ele brigava com os outros lá fora, me pegava no pé, mas meu sonho era retribuir isso pra ele, né? Que meu sonho era um dia jogar na televisão. Eu falava pra ele, um dia eu ainda vou jogar na televisão, você vai me ver. E eu nunca esqueço que foi aqui no Goiás, um jogo que era Brasil inteiro contra o Vasco na Copa do Brasil. Eu tava no banco nesse jogo e eu achava que eu nem ia entrar, né? Faltando uns 5 minutos, o Hélio dos Anjos me chama para entrar nesse jogo. Foi naquele período do Goiás que eu comecei a jogar ali. Aí eu entrei, jogo Brasil inteiro, e a IBA inteira assistindo, meu pai assistindo, você imagina a felicidade. Acabou o jogo, eu tava correndo, pegar o telefone, perguntar se ele tinha visto o jogo, se ele viu eu entrando no campo. Então ali foi um sonho realizado dele e meu também, né? Que era o início de tudo ali. Você lembra o que seu pai falou contigo por telefone depois da sua apresentação, depois da sua estreia, depois da sua exibição? Ah, não lembro, eu só perguntei se ele viu o jogo, né? Ele falou, com certeza nós tava todo mundo vendo aqui e tal, parabéns. E as coisas acontecem muito rápido no futebol, né? Então era um momento que eu teria que dividir com ele isso aí, porque eu tinha falado para ele que um dia ele ia ver. E a gente sabe, né? Cidade pequena, tem muita gente que torce para você, mas muita gente também torce contra, né? Tem isso. Acha que não vai virar nada, você tá lá perdendo tempo. Então eu via muito isso lá quando eu tava nos juniores, ia para lá. Então você acaba ouvindo muitas coisas que não precisa, né? Então é quando você joga e aparece, não para mostrar para ninguém, né? Eu acho que é para mim mesmo. E o principal para minha família, que era jogar, mostrar que eu tinha condição para isso. Você era tímido, você não falava assim, fácil, do jeito que você tá falando aqui, não sem retranca não. Tô contando para vocês porque eu vi ele começar tímido, um bicho do mato, que eu vou te falar uma coisa, hoje tá falante, né, se expressa bem. Esse é o Danilo, convidado da vez aqui do Sem Retranca. Então se inscreva no canal, ative o sininho e aproveita para deixar seu like. Desde já, muito obrigado. Você pode acompanhar todo esse conteúdo também, maratonar outros conteúdos também no Spotify. Desde já, muito obrigado. Que quebrou sua timidez, hein, Danilo? Ah, mas é normal. Eu joguei profissional 20 anos. Pô. 20 anos de carreira, né? Não tem como, né? Graças a Deus eu passei por tantas coisas no futebol aí. Mas é normal, com certeza. Até hoje eu sou um pouco tímido ainda, porque é meu jeito. Isso aí você não vai perder nunca, né? Mais quieto, mais sossegado. Mas a paciência, a tranquilidade continua a mesma. Danilão, sabe o que eu mais gosto de ti, assim? Eu sempre falo isso, por onde tive a oportunidade de cobrir Campeonato Brasileiro, hoje não mais, hoje mais dentro de estúdio, essa coisa toda, né? Porque você começa como estagiário, rádio escuta, que não tem mais, né? Depois você passa para o plantão, depois você vai fazer reportagem, né? Dar os primeiros passos na reportagem, você faz Taça BH, você faz Copa São Paulo da categoria, aí daqui a pouco você está cobrindo clube de futebol, depois você vai para a seleção, você faz Copa do Mundo e por aí vai. Sabe o que eu mais gosto em você? É da sua simplicidade. Você nunca perdeu. No São Paulo, em que eu tive numa final lá, a essência, a humildade, o trato de poder olhar aqui, ó, olho no olho, retina a retina, essa coisa toda. E eu acho isso um barato vindo de você, que é uma coisa que eu acho que você carrega do seu berço, que vem do seu berço, que vem da sua criação. E eu acho isso fantástico vindo de você. Eu sempre tive vontade de falar isso para você. Falei muito isso no microfone, né, da Bandeirantes, mas falo pra você pessoalmente, tem uma coisa que eu sou seu fã demais da conta, é que você nunca perdeu a essência. Eu acho que isso é uma coisa que te deixa ser do tamanho que você é, e por isso você conquistou tudo que você conquistou como jogador de futebol. Não, mas com certeza, isso aí é igual eu citei pra você, isso aí vem lá de berço mesmo, vem da minha infância, da minha família. Então lá na minha cidade mesmo, meus amigos são os mesmos até hoje aqui, a própria Goiânia mesmo. Agora eu tô de volta para cá por enquanto, né? E com certeza eu ligo pros amigos, tô aqui em Goiânia, vamos se encontrar. Meu pessoal mesmo da antiga, da época. Eu acho que isso aí é fundamental, independente de eu ter começado no Goiás, ter jogado no São Paulo, no Corinthians, tudo que eu passei no futebol, tudo que eu ganhei. Tem muitos que acabam mudando, né? Pelo decorrer do futebol, da mídia, mas eu acho que não. Acho que o meu ponto forte sempre foi minha tranquilidade, a minha paz, trato todo mundo da mesma forma, independente de quem seja. Eu acho que isso é o principal do ser humano. O time do Goiás era muito bom, que você surgiu na base, né? Você lembra dele? Não, era muito bom, era muito bom. Quer ver, ó, essa tá São Paulo aí, que eu lembro, tava Araújo, né? Mas em 97 pra taça era Josué, Marabá, Araújo. Isso. Então o time era muito bom. E aí depois você teve também uma outra passagem na Copa São Paulo, com o Alexandre Neto era o técnico. Foi, essa 99. A gente ficou em Sertãozinho. Só que a sede era em Ribeirão Preto, né? E o Goiás teve num grupo com o América Mineiro,
O América Mineiro que tinha uma parceria com o Feyenoord da Holanda, né? Tinha o Botafogo de Ribeirão Preto. Que Botafogo tava o Cicinho, o Doni também. O Leandro Guerreiro. O Leandro foi campeão brasileiro também, né? Tava tudo naquele Olha time que ali. loucura, que geração que a gente pegou, né? É. E vem cá, qual é a relação hoje, né? Da molecada que surge hoje para base, para o seu passado, né? Para quem surgia, a dificuldade que você enfrentou, que você encarou, né? Para a molecada que chega hoje na base, qual a diferença que você observa hoje, mais maduro, com mais casca, com mais bagagem? Hoje eu posso te falar com prioridade, né? Porque eu tava no Corinthians agora 3 anos e meio, fiquei 1 ano no Sub-23 e 2 anos e meio agora no Sub-20 do Corinthians, né? Então eu tava acompanhando de perto. E eu falava muito para eles, a oportunidade que eles têm hoje, antigamente a gente tinha um treino no ano. Hoje não, hoje todo dia o profissional tem 4, 5 atletas treinando lá. E às vezes eles vão para lá e acham que é um treino normal. Eu citava para eles na época do Goiás, nós ficava treinando os juniores embaixo e o profissional em cima. E o Elisandro precisava de alguém, ele chegava na tela, vem um lateral, vem um volante. Então isso, cara, era raro. Então a gente tinha um sonho, tinha a gana, nossa, de treinar no profissional. Subia pro profissional, os caras mandavam a gente parar de correr. O tanto que a gente corria, é o treino da minha vida aqui, velho. Hoje em dia não, hoje em dia eu acho que falta muito essa gana que a gente tinha de oportunidade que hoje tem e antigamente não tinha. Se eu falar para meus atletas, vocês vão treinar amanhã no profissional, né? Tem que arrebentar, tem que brigar para ser o melhor do treino, meu. Porque um treino desse, e citei vários exemplos para eles, de jogadores que foi para lá, fez um treino, não voltou mais e foi embora. Eu cito até hoje, eu citei o exemplo do Malco. O Malco, eu falei, onde está o Malco hoje? Aí nós fomos fazer um jogo treino, que era o Tite na época, contra o Audax. Aí ele pegou e chamou 5 atletas lá da base para se precisava entrar no jogo. Aí 4 entrou, só o Malco que não. Ele nem ia entrar. Aí faltando 5 minutos para acabar o treino, não sei quem machucou lá, e ele pegou e chamou e botou o Malco para entrar. Eu vi isso. Aí o Malco entrou, foi 3 bolas que o Malco pegou, foi para dentro, deu tapa, cruzou a bola, outro estou de fora da área, quase fez o gol. Aí o que aconteceu? O Tite estava vendo, né? O que ele fez em 5 minutos lá foi brincadeira do treino. Ele falou, quem é esse menino? Não, é da base e tal, joga de quê? Pá. Não, pode deixar ele treinando com a gente aqui. Subiu e ficou com a gente lá. 3 meses já estava jogando titular. Então é o que eu te falo. Se ele não treina e volta para a base, podia ter ficado lá. E eu citava isso. É uma oportunidade que você tem de ouro na mão de vocês. E acaba que passa batido. Hoje em dia está muito complicado os jogadores da base. Porque eles acham que está no 17 do Corinthians, acham que é jogador já. Acham que não, já sou jogador do Corinthians. Infelizmente não é. Tem que passar por várias etapas ainda, por vários testes ainda, né? Isso acaba muitos ficando pelo caminho por causa disso aí, que hoje em dia está meio complicado a cabeça dos atletas. Interessante essa fala, porque o Danilo estava trabalhando na base como técnico da equipe do Corinthians, e já a gente vai falar dessa questão também do Danilo como técnico, uma versão diferente aqui no Sem Retranca. A realidade também mudou, né? Por exemplo, você tinha muito mais apetite do que o menino que está surgindo hoje tem para conquistar alguma coisa, porque você traz uma realidade que eu já ouvi aqui no Sem Retranca, né? Às vezes o menino está treinando profissional, ele já acha que é profissional. Ele acaba queimando algumas etapas e acaba não virando como jogador de futebol. Então a realidade é diferente, é incompatível com o que você viveu, com o que você passou, né, para chegar até o profissional. Não, com certeza, eu acabei de falar. E outra coisa também é a parte financeira hoje em dia, né? Hoje você pega o menino do Corinthians Juniores, ele ganha 10, 15 mil reais e não deu um chute ainda. Aí você fala, cara, como o cara tem um contrato desse? Aí eu cito na época do Goiás que nós ganhava ajuda de custo, pô. Quanto você ganhava? Eu falo que não tipo, você não ganhava ajuda de custo. Quando no profissional ganhava R$1.500 e já jogando, né? Então, aí hoje em dia não, hoje em dia você pega o jogador do Corinthians da base, ganha 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil, e às vezes é uma promessa que essa promessa, não, às vezes até esse próprio salário acaba tirando a gana dele de jogar, já acha que é jogador, já muda já o comportamento, aí acaba faltando no campo, então hoje em dia ficou muito absurdo isso aí, eu acho, na minha opinião, acaba atrapalhando muito, tem que esperar jogar primeiro para ter a valorização. É empresário demais? Também.
Também, é empresário, os diretores também, né? Depende muito. E me conta uma coisa aqui. A gente tá falando de base e você surgiu da base e eu nunca mais esqueço de uma entrevista que você deu. Né? O Goiás contrata muito jogador de fora e vem ganhando bem. Mas quem resolve é quem está aqui, quem surgiu da base, enfim. Você se lembra dessa entrevista? Ah, com certeza, pô. Acho que foi meu último jogo aqui contra... Não lembro quanto time que foi, porque eu ia sair, né? Eu já vim engasgado com isso aí há muito tempo, né? Porque eu subi em 99, joguei pouco, mas a partir de 2000 eu já comecei a jogar titular no Campeonato Goiano. E todo ano era a mesma coisa. Contratava muitos jogadores de nome, renomados, às vezes final de carreira, essas coisas assim. E no final acabava quem jogava era outro atleta mais novo também. Nós da base que surgiu, que era só jogador de qualidade, né? Que tinha. Que acabava resolvendo os problemas, né? Infelizmente, ia entrando e saindo e não mudava nada. A valorização era mínima pra gente. Então foi uma fala que eu falei que já vinha já há 4 anos lidando com isso aí. Nos bastidores falava e infelizmente ninguém fazia nada por nós, né? Então foi um momento que eu ia sair, não foi nenhum desabafo. Foi uma verdade que a gente via, que eu via todo ano e eu teria que falar aquilo ali. Você estava engasgado, né? Você viu coisas assim que acabou sendo injustiçado por tudo que você passou, porque no final das contas quem resolvia era quem nasceu dentro do clube, quem brotou dentro do clube, quem teve a oportunidade da base, tendo ascensão para o profissional? Não, com certeza. Eu acho que isso aí, a partir do momento que você mostra dentro do campo, você tem que ser valorizado. Se o próprio clube não valoriza o atleta da casa, daqui a pouco esse atleta acaba saindo, né? Que eu acho que no meu caso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? De eu ter saído em 2003. Em 2001, São Paulo veio já para me levar. Mas aí, na época, pediram muito, então... E acabei ficando aqui, então... Em 2000 eu acabei renovando ainda mais, se eu não me engano, mais 2 anos. Foi até no final de 2003, onde acabava meu contrato. Mas isso é as coisas que acontecem, mas igual eu falo, eu devo tudo a Goiás. Eu cheguei na República com 16 anos, me deu a oportunidade. Aprendi muita coisa aqui dentro e foi minha base para o futebol, né? Então, essas coisas infelizmente acontecem no futebol, mas eu tenho uma gratidão muito grande aí pelo Goiás por tudo que eu passei aqui e o atleta que eu me tornei aqui, né? É bonito quando você fala que você tem gratidão pelo Goiás, né? Até porque você surgiu dentro do Goiás. Mas o Goiás demorou muito a te valorizar? Não, acho que não demorou, não. Acho que, tipo assim, igual eu tô te falando, eu acho que merecia valorizar mais. Se valoriza mais, daqui a pouco eu acho que eu não deveria nem ter saído, né? Sim, sim. Porque no momento que eu saí do Goiás, eu tinha 24 anos, né? Tava novo ainda. Então, daqui a pouco, se vem uma valorização muito boa, como eu já estava 7 anos aqui, você acaba ficando, né? Porque o nosso time do Goiás aqui era muito bom, né? Nessa época aí. Que time massa. De 99 a 2004, 2003 aí, você lembra? Você consegue escalar aquele time? Você é bom de cabeça? Mas mudou muito, né? Da época, mudou muito. Era muitos jogadores, né? Quem foi o jogador mais diferente que você jogou no Goiás naquela época? Eu joguei com muito cara bom, que até é difícil a gente falar, né, cara? Então Mas fala. eu vou falar, tipo assim, um cara que eu sempre gostei, que o Evair, né, cara? O Evair era diferente. O Evair era um cara diferenciado, né? Era inteligentíssimo, era um atacante que fazia gol, mas também dava passe. Era um cara que eu aprendi muito com ele. Depois, no final da minha carreira, eu joguei muito de falso 9 também, nessa característica dele. No Corinthians eu joguei vários jogos assim, de não ficar como pivô ali, mas vir para jogar, dar passe para quem vem de trás, pivô. Então foi um cara que eu espelhei um pouco nessa posição de falso 9 aí, que era muito bom. O Goiás já teve grandes jogadores. E eu vou ter que te perguntar isso. A gente tá recebendo o Danilo aqui no Sem Retranca para você. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho e aproveita para deixar seu like. O Sem Retranca tá no Spotify, tá no YouTube, tá no Instagram, tá no TikTok, tá no Kawaii. E muito obrigado, Danilo, campeão do mundo 2 vezes com o São Paulo, com o Corinthians, revelado pelo Goiás de São Gotardo. Mas viveu em Ibiá, Minas Gerais, né? O maior incentivador da carreira dele como jogador de futebol foi o pai dele. E o Danilo hoje está aqui no Sem Retranca para bater um papo conosco. Danilo, me conta uma coisa aqui. Você falou daquele time do Goiás e de grandes jogadores. Como é que você vê o Goiás hoje, de longe, né? Numa Série B de Campeonato Brasileiro, vivendo uma gangorra,
Série A, Série B, Série A, Série B, não tendo êxito jogando no estádio Ailê Pinheiro, perdendo final de Campeonato Goiano, sendo eliminado pelos rivais, né, sendo eliminado de Copa do Brasil. Como é que você vê o Goiás de hoje? Eu vou citar isso, eu já falei para muita gente. Essa época eu te falo do Goiás antigamente, como que era? Era uma base de campeonato goiano aqui, de só jogadores mais da base, criado aqui no Goiás. E nessa transição final de goiano para brasileiro, o que fazia? Trazia 5, 6 jogadores diferenciados no Brasil, não era? Cara que vai chegar, vai botar a camisa e vai jogar. Para resolver. Mas a base muito forte já tinha, né? Que era nós que vinha da base, que segurava, jogava o Campeonato Goiano, que era muito bom também, mas 5, 6 que chegava que... O cara jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, quantos jogadores veio assim, que eu lembre, né? Que hoje em dia que eu falo que o futebol mudou muito em termos de qualidade, né? Hoje em dia todo mundo fica, né? O cara fez uma Série B boa, ele vai subir para A e vai resolver o problema. Mas infelizmente não tem a qualidade que tinha antigamente. Eu acho que o futebol 20 anos atrás, 15 anos atrás, a qualidade era totalmente diferente. Eu acho que hoje falta um pouco disso. Às vezes você vê times aí que você vê os jogadores, você nem sabe, jogou aonde, porra, né? E faz diferença uma Série A do brasileiro. Se não tiver time bom hoje, você fica pelo caminho, não tem jeito, né? Interessante essa fala sua. Por que o futebol de hoje perdeu a qualidade, tendo como base a comparação com o passado, com a sua época, quando você jogou? Não, eu digo pelos atletas mesmo, né? Eu acho que pelos atletas, estilo de jogo também, hoje em dia, principalmente camisa 10, onde a gente sempre brinca, né? Hoje em dia quase não tem mais, tem time que joga com 3 volantes, 3 atacantes, então mudou muito, né? Não tem aquele cara específico, depende muito do esquema do treinador também, mas eu acho que está pecando muito nisso aí, na qualidade dos atletas mesmo, e é a fase, é o momento agora que está assim. É na formação? Pode ser também. E uma outra questão que eu queria te falar. Eu estava no 20 agora, e se você olhar mesmo diferenciado, é poucos atletas que chegam assim, que você vê e fala, puta, no 20 do Corinthians, fiquei 2 anos e meio, de você pegar um treino e olhar e falar, tal, isso aí é diferente. São poucos. Você me assusta falando desse jeito, Danilo. São poucos. Com 20, fiquei 2 anos e meio. Nós subiu, acho que não me engano, 14 atletas profissional. Em 2 anos e meio que eu tava lá. Foi 14, eu chegava e falava pra eles, isso aí pode subir. Pode subir e botar pra jogar. Que já foi vendido ao Murilo, Wesley, Moscardo, Pedro. E tipo assim, são atletas diferentes. Você já vê no dia a dia, mas a maioria você vê que não vai ter condição de subir. Que loucura. Isso no 20 de um Corinthians, de time grande, né? Passa muito por isso. Aí você vai me falar, mas no 20 o jogador tem que estar pronto, pô. Então o que acontece? É lá nas categorias de base. Então não está sendo bem feito. Porque não pode um atleta chegar com 18, 19 anos no 20 e ele não saber cabecear uma bola. Não saber bater com as 2 pernas. Então, às vezes, a gente conversa muito entre nós lá. E ajudei vários atletas nesse quesito. Não saber cabecear, não saber atacar a bola, não dominar a bola... Não olhar para a bola sem olhar para o adversário. Vai no adversário, depois você vai na bola. Começa a fazer isso. Então, quer dizer, no 20 ele já tem que estar sabendo, né? Porque senão ele vai subir profissional, aí ele vai perder um tempo de adaptação ali, porque não fez isso lá embaixo, né? Então, eu acho que a base é fundamental para esse atleta chegar bem em cima. Interessante essa fala, né? E como é que você vê a questão? Hoje, o jogador ele atua muito em função de um sistema colocado pelo treinador. O jogador hoje, ele fica à vontade também dentro do 11 para exercer, por exemplo, você foi um 10, né? Mas o jogador de hoje, ele fica à vontade para exercer, colocar tudo do seu talento para fora dentro de campo, ou acontece dele ser ficar um pouquinho inibido por conta de atender a função tática do treinador, se não cumprir aquilo, ele não vai jogar. Tem muito disso ou não, Danilo? Não, acho que função tática você tem. Eu que não saí do Goiás aqui, eu era um camisa 10 mais lento, ficava mais por dentro. Aí eu cheguei no São Paulo lá, totalmente diferente, só tinha jogador de qualidade. Eu falei, velho, se eu não fizer algo a mais aqui, eu tive que mudar por mim mesmo. Mas essa percepção foi tua. Mais. Aí tinha um posicionamento que eu fazia no São Paulo, um treinador que eu mais aprendi taticamente foi o Paulo Tuori. Caramba! No São Paulo, naquele time ali que a gente tinha, né? Que foi 2004, 5 e 6 ali. Né? Agora, aí o Cuca foi, né, 2004, aí depois foi o Leão, depois o Paulo Tuori que estava no Mundial. Então, taticamente,
eu acho que depende muito do atleta. Eu vou pedir uma função para você. Você não vai só fazer aquilo ali. Você faz aquilo ali até certo momento. Aí parte de você, eu vou ficar só marcando. Não, quando eu pegar a bola eu vou atacar, vou buscar o espaço. Mas fazendo aquilo ali, mais outras coisas também, né? Porque você não pode obedecer 100% à tática, senão você acaba sendo muito previsível para os adversários. Eu tenho que ir no fundo, eu vou correr com o lateral com ele até o final. Pô, eu vou para dentro, eu faço facão. Tem várias outras coisas para você fazer, né? Fazendo a sua função, mas outras coisas também. Isso aí depende muito do atleta. Que bacana. Ouviu o Danilo Vou te dar um exemplo agora do Breno Bidon, que tá jogando aí agora. Sim. Na copinha de 23, ele tava no 17. E a gente foi fazer as nossas listas lá e eu peguei olhando, né? Nós vendo no final de ano, aquela coisa. E nós chegamos bem nós foi vice-campeão em 2022, nós foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão paulista do 20. Aí nós analisando ali e a gente vem acompanhando o 17 também, onde tinha o Breno, tinha o Wesley, tinha o Pedro, eles eram tudo 17. Aí o que eu falei, analisando jogador por jogador, aonde que a gente decidiu de subir eles, levar eles já e tirou os mais velhos que eram do mesmo nível para baixo um pouco, e eles uma projeção muito grande, né? Caramba. Caiu e nós puxou o Breno. Ele foi com nós, esses 4 jogadores que eu citei, e já foi aos pouquinhos entrando. Aconteceu com o Moscardo também, na copinha também, do mesmo jeito, era 17, a gente levou com um ano abaixo, e acabou lá 2 jogos, já ganhou posição o Moscardo, então quer dizer, é um potencial que você já vê antes, né? Então esse cara, você já tem que subir ele antes, porque ele é diferente. E quanto mais ele tiver oportunidade já no 20 pro profissional, é uma balança, é muito rápido. O Moscardo, bem dizer, não jogou no Corinthians, jogou pouco, já foi vendido. E agora tá o Breno aí agora. Exato. Faz muito que sentido. Chegou como 17, 2 anos abaixo, rapidinho já ganhou posição, já virou titular do 20, quando viu o profissional, e vai embora. E vai embora, decola, deslancha na carreira. E a ascente também muito rápida, né, Danilo? Muito. Dentro disso que você E aproveita a falando, oportunidade, porque igual eu falo, eu joguei profissionalmente 20 anos. Mais o tempo que eu vivi. Então hoje só de você ver o atleta, você vê se ele é diferente ou se ele não é, né? Igual o Breno. O Breno mesmo ele jogava. A posição dele é segundo volante. Ele joga como 10, ele joga como 7 aberto, usava ele como quarto homem pro lado. Se precisar de um lateral durante o jogo, faz a lateral, ele faz. Então, quer dizer, é um atleta e tem cabeça boa. Isso aí a gente sabe que o Moscardo era a mesma coisa. Eu acho que a cabeça boa também hoje em dia ajuda muito isso aí o atleta. Tem jogador hoje em dia muito... Acha que empolga, acaba atrapalhando, aí perde tempo, né? Agora, quando tem a cabeça boa, tudo facilita. Faz muito sentido. Danilo é o nosso convidado aqui. Você ainda há pouco falou do São Paulo. E eu vou te contar uma coisa. Teve muita gente que teve no Sem Retranca esse ano e muita gente que elogiou, que aprendeu muita coisa com o Paulo Tuori. Como assim? Como é trabalhar com o Paulo Tuori? Não, então, eu peguei vários treinadores, né? Aí você acaba pegando cada uma coisa boa de cada um, você vai lembrando, nossa, aquilo ali, falava aquilo ali, não, como o time jogava, o que fazia, né? Mas no São Paulo ali, nosso time jogava por música, né? Além do time ser bom, era muito bem organizado taticamente, todo mundo sabia o que fazia, né? Então é igual eu falei, taticamente, daquele jeito que eu jogava principalmente ali. Às vezes eu era meia, às vezes eu era ponto esquerdo, às vezes eu virava lateral, às vezes eu virava quase um centroavante, tudo no mesmo tempo. Então, você acaba aprendendo, né? Então por isso é que eu falo, foi uma aula de taticamente o que ele fez com aquele time ali do São Paulo. Por Como isso é que a que gente era? ganhou em 3 anos ali. Como é que era aquele São Paulo? Como é que foi trabalhar? Deixa eu fazer um recorte aqui. Como é que era trabalhar com o Rogério Ceni? Ele é o cara mesmo, ele é um baita líder. Como é que é o vestiário do Rogério Ceni? Não, lógico, é um cara que trabalha bastante, né? A gente, isso aí em termos de campo, de treinamento, ninguém podia falar, né? Que era um dos primeiros a chegar, a gente saía do campo e ele ficava treinando falta, batia falta, por isso que todo jogo ele fazia, né? Porque ele treinava muito, velho. Ele batia 30 faltas por dia, mais ou menos, assim, todo dia. Pós-treino ficava lá, chegava no jogo, não tinha como, guardava mesmo, né? E é um cara que é ídolo no clube, né? Sempre jogou lá, quantos anos jogou lá, né? Então pra gente ele era um privilégio estar jogando com um grande goleiro daquele ali. Bravo, Danilo conosco aqui. Aí você é campeão do mundo com o São Paulo, hein, cara? Você sai do Goiás, vai pro São Paulo, campeão brasileiro e campeão do mundo. Vem cá, passa tanta coisa na cabeça do jogador quando ele está surgindo pro futebol, na base, a dificuldade, enfim.
Eu imagino que isso passa também na sua cabeça, né? Quando você vê assim, poxa, eu cheguei no São Paulo, um gigante, que só jogou grandes do futebol brasileiro. Que filme passa na sua cabeça? Não, e é muito rápido, isso que eu falo. Você tem que ter cabeça muito boa, né? Isso, meu ponto mais forte sempre foi minha cabeça, saber separar as coisas. Porque eu estava aqui no Goiás, de repente eu apresento no São Paulo, em 2004 já jogando Libertadores. Às vezes estava jogando aqui no Goiás e a torcida vaiana aí xingando, né? Sempre pegava no pé. Aí o que acontece? Te chamavam de cai-cai. É, lento. Vixe Maria, várias coisas. O que acontece? Aí daqui a pouco você está jogando no Campeonato Paulista, já estreia no Libertadores. Então é muito rápido, né? Você lidar com isso aí. Mas aí tem que saber separar as coisas e aproveitar a oportunidade. E sempre foi o que eu fiz. Isso foi céu e inferno, né? Eu lembro disso aí, porque eu fazia galera. E aí, muita gente não sabe disso. E é importante, Danilo, você colocar isso no Sem Retranca. Lógico, faz parte. Você sabe por quê? Porque assim, ó, aqui não é mais aquela coisa formal de entrevista coletiva, aquela coisa fria. É mais aquele contato que a gente tinha quando você surgiu pro futebol. Da Copa São Paulo da categoria, no dia a dia do Goiás que eu tinha com vocês. E por aí vai. E aí, eu fico pensando assim, ó. Ninguém sabe o que você passou, por exemplo. Você teve um problema sério no pubis. Seríssimo no pubis. Que você ficou tratando aí 2, 3 meses. 3 meses parado. 3 meses parado. E outra coisa, é insuportável essa dor no pubis. Não, né? É insuportável. Eu não aguentava virar na cama, porque eu era muito magro, né? E chutava muito, então treinava muito isso. Aí tive problemas no adutor. E a partir do adutor eu fui jogando machucado. E cada jogo, aí eu parava, voltava. Aí começou a pegar pubis também, inflamou. E aí chegava o senador assim, não precisa de ser pro jogo, vai ter que jogar. Então eu ia meia boca pro jogo e foi indo até um ponto que eu não aguentei mais. Não sei se você lembra, 2003 eu saía, jogava só o primeiro tempo e não aguentava mais. Segundo tempo eu já saía, porque eu não aguentava. Ia só piorando. Aonde que eu fui lá em São Paulo, lembro até hoje, foi no Moisés Cohen lá. Pelo olhar e tudo, tem que fazer cirurgia, já sentiu, já foi, já para, volta e tá muito inflamado, tem que operar. E foi aonde que a gente, quando era na época do Dr. Marcelo, ou era o Raimundo Queiroz também, a gente definiu por ficar parado. Eu não fiquei parado, eu ficava parado uma semana e já voltava, então os caras não deixavam. Aí é onde que ele optou, então fica parado 3 meses tratando e fortalecendo e você volta, vamos ver. Foi aonde que eu fiquei parado. E voltei e joguei os últimos 5 jogos, mas um pouco bem menos dor, mas eu já conseguia já fazer tudo isso aí. Então foi uma lesão muito séria aí também. Graças a Deus não precisou operar, foi só com fortalecimento. Fortalecimento, eu me lembro disso. E aí eu lembro que eu fazia galera na época, a gente estava começando, né? Eu estava começando, e aí o torcedor pegava muito no seu pé, eu ia entrevistar o torcedor te chamava de cai-cai. Você ouvia do campo as vaias, né? Sempre ouve, faz parte, né? E outra coisa, isso aí te machucava? Não, jamais. Não? Não, eu podia vaiar que eu pegava mais na bola. No São Paulo também eu era vaiado. São Paulo teve vários jogos, eu campeão do mundo já, daqui a um tempo o time não estava bom, a torcida vaiava. E o que eu fazia? Me dá a bola de novo. Tem essa. Isso é que eu falo, tem que ter a cabeça boa para separar as coisas. Vai, me dá a bola de novo. E vai embora, e segue o baile. Aí daqui a pouco passava no outro jogo, eu fazia o gol, o mesmo torcedor estava me aplaudindo lá. Então, acontece. Aí se você for levar por esse lado de ficar bravo e tal, é pior, velho. Tem que ter a cabeça boa e saber lidar, porque o futebol é momento. Você tá ruim nesse jogo, no outro jogo, você pode se sair como o melhor do campo. Aí aquele lá que tava te vaiando vai te aplaudir, é normal. E me conta uma coisa aqui. A gente tá falando do São Paulo ainda, e você foi campeão do mundo, campeão de muita coisa no São Paulo Futebol Clube. Como é que é jogar no São Paulo, né? Para você que veio do interior de Minas Gerais, surgiu na base do Goiás. O Goiás até fez um pouco de jogo duro para te liberar para o São Paulo na época, eu me lembro muito bem disso. Né? E aí você vai no São Paulo e conquista tudo. É campeão do mundo. Como é que foi aquela final para ser campeão do mundo com o gol do Mineiro e por aí vai? Não, São Paulo não é fácil. Time grande a gente sabe, né? Que é difícil demais, né? De jogar, não é fácil. Então, eu falo que sou um privilegiado, velho, que graças a Deus por onde eu passei, eu era um dos atletas que mais jogava no ano, tinha poucas lesões, tive uma lesão. Você manteve regularidade, eu fui né? ter uma lesão séria no final de carreira minha lá no Corinthians, lá, mas não mais muscular, então tinha pouco, então você estava sempre jogando, né? Então, e sempre nas decisões eu estava, e sempre dando passe, se você pegar todas as histórias que tem,
principalmente São Paulo, Corinthians, todas as finais eu dava passo, eu fazia gol. Então, aí ficou nos clássicos também, sempre decidindo. Então, isso aí ficou marcado na minha carreira também. Você se espelhou em algum camisa 10 no passado? Não. Gostava do estilo de jogo do Raí, assim, tal, alguma coisa que eu vi jogar assim, né? Rivaldo. Mas é característica de cada um, né? Cada um tem a sua e não... A característica do Danilo, assim, a dele no São Paulo, né, para quando ele surgiu no Goiás, o que mudou? O que foi mudando na carreira? Eu acho que mudou o que eu te falei aí, porque eu saí aqui do Goiás aqui, era um camisa 10 mais lento, mais só com bola no pé, não marcava, não competia. Mais clássico. É. Aí quando eu cheguei no São Paulo só tinha jogador bom, velho. Só tinha jogador bom lá do lado, aí eu mesmo vendo nos próprios treinamentos, eu falei, velho, se eu não competir aqui, eu não vou jogar, velho. Não vou jogar, vou ter que começar a dar carrinho, começar a trombar mais, brigar mais, porque a qualidade eu tinha. Com bola no pé eu tinha, então eu tenho que ter uma água a mais. Foi o que eu fiz agora com o Biro e com o Breno Bidon. Chamei os dois, falei, velho, vocês têm minha característica, joga na minha posição. Se vocês não competir, não botar a perna, não ganhar do cara na força, não ganhar no carrinho, não ganhar na trombada em cima, vocês vão ser jogador mediano. Citei meu exemplo quando eu jogava no Goiás e depois quando eu fui para São Paulo e Corinthians. Falei, ó, se não mudar a chave, não vai. Começa a fazer isso. Começa a fazer. Perdeu a bola, compete, vai dar carrinho, faz a falta, tenta roubar, muda essa rotina de ser cara tranquilo, lentão dentro de campo, que senão vocês vão carregar isso aí, passar por que eu passei. Isso aí são escolha de vocês. Eu lembro disso até hoje, mudando, que no outro jogo a gente foi jogar e o Biro, foi o melhor em campo. E perdia a bola e competia, trombava, roubava a bola de novo. Fez gol e depois do jogo eu chamei ele no canto, falei, você lembra que eu te falei? Você lembra os 3 últimos jogos que você estava fazendo, o que você fez hoje? O que você fez diferente? Parecia, professor, foi o que você falou pra mim. Quando eu perder a bola, eu agredi, roubar a bola de novo, ser mais competitivo. Eu falei, pois é, você ganhou umas 3, você perdeu umas 4 bolas, roubou umas 6, velho. Esse é o jogador, porque bola no pé você tem qualidade. Agora o difícil é competir. Então faz os dois, meu filho, você vai ver onde você vai jogar. O Breno a mesma coisa, individualmente com eles, né? Tô dando um exemplo, que jogar na minha posição para fazer o que eu comecei a fazer depois. Foi para onde que eu evoluí na minha carreira. Que bacana. Danilo, né, e sua construção aqui no Sem Retranca. Uma biografia para poucos. Campeão do mundo no São Paulo, né, e campeão do mundo no Corinthians. Vem cá, aí depois você vai pro Corinthians, você teve também uma passagem também pro Japão. Né? São Primeiro Paulo eu fui pro Japão. Você vai pro Japão, pro Kashima, o time do Zico. Isso. Né? São Paulo, Japão, depois Corinthians. Como é que foi a experiência no Japão? Foi boa demais. Eu fiquei 3 anos lá, o Kashima tinha 6 anos que não ganhava nada lá. E lá sempre tinha jogador brasileiro, sempre treinador brasileiro na época, né? E tinha um pouco de pressão também, 6 anos sem ganhar nada, time grande e tal. E nós chegou, na época foi eu, o Fabão e o Marquinhos Cambalhota, um jogador que já estava lá já. E o Fabão deu uma curiosidade, nós jogamos no Goiás junto, saímos junto pro São Paulo, ficamos 3 anos, e 3 anos nós fomos pro Kashima junto também. Caramba! E nada assim, foi aleatório mesmo, assim, que foi. Aí você vê que fiquei 3 anos lá, nós ganhamos 5 títulos lá em 3 anos, né? Foi campeão da J-League 3 vezes, campeão Imperador e campeão da Xerox. Nós ganhamos tudo lá em 3 anos. Aí quando eu vim pro Corinthians. E vem cá, como é que foi jogar no time do Zico? Porque o Zico, ele revolucionou o futebol do Japão, né? A história do futebol do Japão passa pelo Zico. Né? Como é que foi estar no Kashima? Não, demais, tá louco. O Zico tem estátua lá no Kashima, né? Eu acho que o Zico é um cara que... Zico, Alcindo. Então são os caras lá que fizeram futebol no Japão, né? Então não tem como falar em futebol japonês lá se não fala de Zico, né? E pra nós era um privilégio estar jogando ali. Foi um período muito bom lá. Você teve contato com o Zico nesse período que você teve no Japão, não? Não. Que ele ficou lá uma época, e de alguma época veio pra cá, né? Nessa época ele não tava lá, não. Agora, se eu não me engano, ele tá lá de volta. Você levou família pro Japão? Todo mundo. É? Como é que é a questão da adaptação no Japão? Não é fácil, né? Primeiro ano mesmo, até o próprio futebol também, porque lá é muita marcação, né? Muita correria. Mas você acaba adaptando. Hoje em dia é mais fácil, né? O pessoal que jogou mais antigo lá era mais difícil, não tinha comida, não tinha nada. Hoje em dia tem restaurante brasileiro, tem supermercado, hoje em dia tá tranquilo.
Se eu falar, se eu te convidar pra gente comer uma comida japonesa, você vai? Ué, tá louco. Você demais, gosta, né? Demais, né? Olha só. Grande Danilo. Nosso convidado aqui no Sem Retranca. Campeão do mundo com São Paulo. E aí você vem pro Brasil. E aí o Corinthians. Qual é a realidade do São Paulo pro Corinthians? Né? Por que desse movimento o Corinthians na volta pro Brasil? Então, até então a gente tava conversando com o São Paulo para voltar, né? Até no meio do ano, já 3 anos, já tava querendo voltar já. Aí a gente vinha conversando na época o Gilmar Rinaldi era meu empresário, tava conversando com o São Paulo, tava quase tudo organizado para meu retorno e tal. E no meio do caminho as coisas começaram a esfriar e tal, aquele negócio. E a verdade tem que ser dita, né? Porque eu só não voltei para São Paulo porque eles optaram por 3 jogadores que estavam aqui, que tinham ido bem, que era o Léo Lima, que estava no Goiás aqui, o Marcelinho Paraíba e o Carlinhos Paraíba. Então isso aí foi a verdade. Eles optaram, em vez de trazer eu para São Paulo de volta, fizeram uma aposta de pegar o Léo Lima, Carlinhos Paraíba e o Marcelinho Paraíba na época. Aí o que aconteceu? Eles esfriaram as coisas e nessa época entrou o Corinthians. Eu acabei indo pro Corinthians, né? Então eu falo isso até hoje, que isso aí foi uma coisa boa que eles fizeram, foi essa aposta aí que eu fui pro Corinthians e a partir dali o Corinthians começou a ganhar tudo. E engraçado, você chega no Corinthians, é uma redenção de títulos Isso, também, né? Interessante, por isso que eu falo assim... Tudo que eu ganhei no São Paulo, eu ganhei no Corinthians. Exatamente, se você pegar a sua carreira no São Paulo e aí você vem pro Corinthians, você conquistou tudo. Tudo de novo. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Foi melhor ser campeão do mundo no São Paulo ou no Corinthians? Nos dois, pô. Mas... Nos dois, o importante é ser campeão. 2 grandes clubes e eu tava participei de todos os jogos nos 2, então. E o bom é que você participa de tudo, né? Assim, de cada jogada você participa. Isso no São Paulo e no Corinthians, nos gols também. Própria Libertadores também, todos os jogos. Também na Libertadores. É bom ganhar Libertadores, ô Danilo? É bom demais. Eu ganhei 2 e fui vice em outra, né? Aquela que nós perdemos pro Inter, que o Fernandão tava também. Eu tava, né? Era pra ter ganhado mais uma. Exatamente, que um jogo foi em Porto Alegre, né? E o outro jogo foi no Morumbi. Foi, nós perdemos no Morumbi, que o Josué foi expulso em 5 minutos de jogo no início. 5 minutos, exatamente, bem lembrado. Nosso time era pra ter ganhado de novo. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Por que eu te perguntei se é bom ganhar Libertadores? Porque assim, eu me vejo no mundo, em Goiás, muito distante, Danilo. Quando eu olho pro Vila, quando eu olho pro Goiás, quando eu olho pro Atlético, essa gangorra Série A, Série B de Campeonato Brasileiro, ora Série C de Campeonato Brasileiro, é tão bom ver o estádio cheio, empapuçado, conquistar uma Libertadores, né, representar um Brasil, essa rivalidade Brasil-Argentina. Né, eu vivi muito isso com seleção brasileira. Né, é muito legal poder viver isso. E eu vejo o futebol goiano hoje, ele muito, muito distante dessa realidade. Eu não sei você, mas assim, é bom ganhar Libertadores, deve ser bom demais torcer para quem ganha títulos, contrata bons jogadores, né, vai ao mercado. O futebol goiano parece que está estagnado. Né? Eu estou fazendo um contraponto aqui e por isso que eu te perguntei, eu fiz uma pergunta simples aqui. É bom ganhar Libertadores e a gente está longe, o futebol goiano está longe de viver essa realidade? Eu não digo que está longe, eu acho que futebol hoje em dia não tem milagre, você precisa ter investimento e time bom, né? Não adianta, se você não tiver isso aí, você não vai chegar, né? Você vai falar, por que o time, por que o Botafogo chegou agora? Porque teve investimento. Sim. E contratou os melhores jogadores. Hoje em dia não tem muito milagre. Por que o Palmeiras está ganhando esse tempo todo aí? Pega o time do Palmeiras individualmente. Tem uns grandes jogadores. Acho que a partir do momento que você tem... Eu falo que eu passei isso pelo São Paulo. De ter aquela fase que eu fiquei lá 2004, 5 e 6, ainda ganhou 7 e 8 ainda, né, no brasileiro. Aí eu saí. Então, a partir desse momento, São Paulo desmontou a base, aquele elo que tinha, né? E quanto tempo São Paulo ficou sem ganhar nada? Ficou um jejum sem ganhar. Desmontou tudo. Aí aconteceu com o próprio Corinthians. Quantos anos o Corinthians não ganha? Exatamente. Também um longo jejum. 2018. Sem conquistar. 2018. Ou 19, eu acho. 19? Vai para 5, 6 anos. 5, 6 anos. Por que aconteceu? Aquela base que a gente vinha ali, tava todo mundo junto, todo mundo foi saindo, nos parando. Cada um foi, desmontou, começou a vir jogar. Vamos montar grupo de novo. Até se acertar, passa 4, 5 anos. Tá? E o Corinthians agora sofrendo. Faz sentido isso. E o São Paulo até hoje não encaixou de novo para pegar 3. Aí tá a fase do Palmeiras.
Quanto tempo o Palmeiras não ganhava, o Palmeiras se encaixou e ganhou seguido. Esse mantém uma base. Não sai ninguém. E outra vai coisa, brigar pro título. e vai subindo o menino da base, a molecada da base, vai com a cabeça boa e vai aparecendo. Mas a base tá montada ali, não tá? Sim. Tem vários jogadores ali que já tá há 4 anos jogando junto. Essa base, o dia que desmontar, que sair, que vir outro, acaba. Até o outro chegar, não joga o que o outro joga, não... É difícil, não tem que no encaixe de grupo, muda tudo. Como é que você vê hoje o futebol goiano de uma forma geral? Olhando para Goiás, Vila e Atlético. Por que a gente vive essa realidade? Nós vamos ter 3 representantes na Série B de Campeonato Brasileiro. Eu vi o Goiás há décadas, numa Série A. O Atlético só para a Série A, volta para a Série B. O Vila tenta, mas não consegue chegar a uma Série A de Campeonato Brasileiro. Como é que você vê o futebol goiano? Então, eu sempre fiquei mais para lá, né? Então, como eu conheci aqui, hoje a gente acaba virando torcedor, né? Dos times daqui, torcendo para que chegue, né? Portanto, fiquei 7 anos aqui. Mas é igual eu acabei de citar, velho. É difícil, né? Se não tiver investimento, não vai chegar, não fazer time bom. Porque não adianta ficar, igual você está falando, fica um ano na B, depois briga para não cair, cai num ano, sobe no outro. Até o próprio Atlético que conseguiu manter, né? Um tempo bom aí na Série A. Mas a partir do momento que você não tem time bom, véio, você vai sofrer. Você acha que a saída do futebol brasileiro, Danilo, você quer ser treinador, já a gente vai falar disso, vai ser a SAF? O futebol goiano precisa mudar a maneira de pensar também em futebol, de investir? Eu não digo que é a saída, você fala você tem que fazer isso que vai dar certo, né? Mas se você pegar aí, olha o Botafogo, né? Botafogo nessa de SAF aí é um dos maiores exemplos, né? Porque do que tava, do que vinha, era isso aí, não era? Um ano tava na B, daqui a pouco caía, brigava para não cair, nunca chegava brigando para título nenhum. Enquanto não chegou o investimento e contratar atletas que igual eu te falei, que chega e põe a camisa e vai resolver o problema, não chegou, né? Então acho que é o maior exemplo que tem aí, né? Se não tiver investimento e contratar de bons jogadores, não vai chegar. Foi mais especial jogar no São Paulo ou no Corinthians? Nos dois, o primeiro tempo especial no São Paulo, o segundo especial no Corinthians. Não, mas você é em cima do muro. Nos que eu vou dois, te falar lógico, ué. Mas em cima do muro que eu vou te falar uma coisa. Mas ele tem razão, ele foi campeão do mundo, campeão da Libertadores pelo São Paulo, Libertadores pelo Corinthians, campeão do mundo pelo Corinthians. Você acha que ele vai falar o mais especial foi jogar pelo... É claro que ele vai falar pelos dois. Que bacana, não vai desagradar ninguém. Tudo certo. Faz a média com todo mundo aqui, que bacana, que barato. Danilo, me conta uma coisa aqui. Não tem mais camisa 10 como você, né? Já não vai ter mais, né? Tá difícil, né? Cada vez mais tá menos. Se a gente botar aí quem tem o 10, eu tenho o Veiga, né? Veiga. Isso. Ganso, olha pra você ver. O Ganso, exatamente. Exatamente. O Ganso que tá na labuta. Já tá de final de carreira já. Mas difícil. É difícil, camisa 10 nato mesmo, né? Tá difícil. Quase hoje você estaria jogando de volante? Não. No futebol de hoje? Nada, meio atacante. Meio atacante, é? Sempre meio atacante. O Ralf tá jogando aqui. O Ralf tá aí no Vila, tá bem, né, meu parceiro? Jogamos um tempão junto. Até encontrar ele, não encontrei com ele ainda, mas é um grande parceiro aí. Convidei ele pra vir aqui, ele falou no ar que viria aqui no Sem Retranca. Vamos combinar. E eu vou te falar uma coisa, não veio até hoje. Não veio até hoje. Não, mas ele vem, já é. Gente da melhor qualidade, parceiro. simples. Demais. Simples. Grande amigão Ralf. Que a gente tinha lá. E vem cá, como é que é o Ralf? Como é que você tem visto o Ralf aí? Tá bem demais, né? O Ralf sempre foi muito dedicado, né? Eu peguei a fase do Ralf, que ele chegou no início lá do Corinthians, chegou quase junto lá no Corinthians. Então eu vi ele começando lá, né? Do jeito que ele chegou e o atleta que ele se tornou, né? Então e foi do jeito dele, né? Na raça, na vontade, e foi embora. E virou o atleta que ele virou. Histórias no futebol. No São Paulo, qual a situação mais engraçada que se viveu no dia a dia? O Fabão veio aqui, contou cada história, que eu vou te falar uma coisa. O Lugano é doido, Juliano. O Lugano é doido. Vem cá, qual o fato mais engraçado que você viveu no São Paulo? Cara, não tem nada assim, velho. No São Paulo, nosso grupo era muito bom. O nosso treino estava marcado para chegar às 3h30. Às vezes não chegava lá às 2h30. Nossa. Para sentar, para ficar conversando, cara. Antes do treino fazia rodinha e ficava contando história lá. Mas também, ó. Tinha o Júnior, Cicinho, Aloísio. Era só resenha. Leandro, meu Deus, quase matava nós de rir ali. Que resenha só figura. boa. Só que figuraça. E no Corinthians? Também a mesma coisa, pô. A mesma coisa. A época é boa demais. É por isso que eu falo.
de você ter grupo bom, né? Não só amigos só dentro de campo, é dentro e fora, velho. Eu acho que isso é importante, né? Porque fora também é muito importante o churrasco que a gente fazia. Às vezes para acabar cedo, ficava até tarde, mas tava todo mundo junto ali. Eu acho que essas coisas faz ganhar jogo e faz ganhar campeonato. Ô, Danilo, me conta uma coisa aqui. Eu tava lembrando aqui, você participa também de lances decisivos na Libertadores, Brasileiro, Mundial, né? No São Paulo, no Corinthians não é diferente. Inclusive participa do lance do Paulo Guerreiro também, naquele Mundial. Do Chelsea, né? Exatamente. Muitos torcedores falam até hoje, pô, que gol teria que ter sido seu. Posso falar uma coisa? Mas é muita gente. Não é querer tirar. Uma vez eu entrevistei o Paulo Guerreiro, acho que ele estava com a seleção, foi nas eliminatórias. Eu falei assim, poxa, aquele gol podia ser do Danilo. Ele brincou comigo, podia não. Mas ele descobriu, assim, ele meio que sabia de que região do país eu era para estar falando aquilo. Mas, pô, o Danilo nasceu no Goiás, pô, aquele gol podia ser do Danilo no Mundial de Clubes, aquela coisa toda. Por que não foi, Danilo? O torcedor fala muito ali. Mas olha que eu fiz muito gol com a direita, eu era canhoto. Exato. Né? Naquela época do coisa, no coisa eu era canhoto, batia mais com a esquerda. E com o tempo eu fui batendo com as duas pernas. Eu chutei com a perna direita, cortei. Isso. Era uma jogada que eu tinha, cortava e batia com as duas pernas dos dois lados. Eu acho que se fosse na esquerda, né? Aí eu acho que a chance de eu ter feito o gol seria maior, né? Mas ela acabou batendo no pé do goleiro lá do Peter Cech, que acabou subindo e sobrou pro Guerreiro, né? Mas foi bom, o importante ali é, todo mundo fala, pô, que gol poderia ser esse? Eu falei, não, deixa do jeito que tá, pô, o importante é o gol ter saído. Ai, Danilo, você é uma figura, viu? Deixa do jeito que tá, o importante era ganhar, pô. O importante era ganhar, mas assim, eu vi você fazendo aquele, cara, vai cair no pé do Danilo, quer ver? O gol é dele. Aí na hora que eu vi, eu falei assim, pô, não foi na perna boa, aí você dá mais uma passada pra tentar achar a bola. E bom que o torcedor do Corinthians reconhece isso, né? Pô, aquele gol era pra ser seu. Né? Conhece. Acho que isso não tem preço, né? Esse reconhecimento do torcedor. Eu fiquei 10 anos ali, né? 10 anos é muito tempo, né? Imagina a pressão que é o Corinthians. Qual o tamanho da pressão que é o Corinthians? Você pode anotar aí que são poucos jogadores que conseguem jogar no Corinthians, que a pressão é diária, né? Ali é diária, mano. Ali você, igual eu cito pra todo mundo, ali é... Jogador que não jogar no Corinthians, ele tá perdendo uma grande oportunidade, porque ele é diferente. Eu não digo que o torcedor do Goiás é ruim, do São Paulo é ruim, de onde eu passei é ruim. Eu falo que é diferente. Os caras é apaixonado mesmo, e ali é no posto de gasolina, é onde você tiver, mas só que na fase ruim também, você não pode nem sair de casa. Já aconteceu isso com você também? Demais, tá doido. Eu peguei fase boa e fase ruim lá. A fase do Tolima na pré-Libertadores lá. Como é que foi viver aquilo, Danilo? É o que eu te falo, é loucura, né? Aí o que eu te falo, você não tem cabeça boa e você não consegue jogar. E como é que você vai jogar no outro jogo? Os próprios torcedores querendo invadir o vestiário, pô, às vezes para pegar a gente lá, e daqui de uma semana nós tínhamos um jogo contra o Palmeiras, um clássico ainda no final de semana. Você imagina a pressão que é. Não é fácil, por isso que eu falo, para jogar em time grande tem que ter personalidade. E aí você ficava trancado em casa nessa pressão aí? Não, nessa fase aí nós não podia, às vezes, nem chegar no CT, pô. Que loucura, né? O torcedor ia pra porta do clube, aí é que eu te falo. E assim, e nisso, isso foi 2011, a partir daí a gente saiu pra ganhar tudo. Aí a gente foi e ganhou o Brasileiro. Exatamente. Ganhou o Campeonato Brasileiro 2011, verdade, faz sentido. Mesmo o time que foi eliminado lá, que aí na época saiu o Ronaldo, né? Saiu o Ronaldo, o Roberto Carlos saiu em 2011, após o Tolima ali. Aí chegou mais alguns jogadores e aquele mesmo grupo saiu para ser campeão brasileiro. E a partir daí começou a ganhar tudo. 2012 já foi Libertadores, Mundial. Que loucura, que loucura. Ei, a gente tá recebendo aqui no Sem Retranca o Danilo, campeão do mundo com o São Paulo, campeão do mundo com o Corinthians. Esse sabe o que é pressão, ó. Esse sabe o que é pressão, e é por isso que é o presente de Natal e também de virada de ano do Sem Retranca pra você. Você tem que falar dos títulos do Goiás aí também. Vamos ver quantos você acha que eu ganhei no Goiás. Você ganhou tudo que você disputou. Você ganhou tudo que você disputou. Inclusive na base, que eu te acompanhei. Porque minha cabeça é boa. Você não vai trucar comigo, que a minha cabeça é enciclopédia. Boa.
Você ganhou tudo. Você não deixou nada para trás. Acho que foi, se não me engano, foi 7 títulos aqui no Goiás. Foram 6 títulos. 6. Foi títulos. 4 Goiano, 3 Centro-Oeste. Exatamente. Você não vai trocar comigo que minha e cabeça... E um da Série B. E um da Série B do Campeonato Brasileiro. Você não vai trocar comigo, foi você sabe por 99, quê? 2000. Aí perdeu... Não, perdemos 2002 ou 1? 2001 você perde pro Perde, Vila. aí ganha 2 e 3. 2 e 3. 4, Você não vai 6. trocar comigo, seu Danilo, você sabe por quê? Porque minha cabeça é uma tô enciclopédia. Minha cabeça, eu não esqueço de nada. Minha cabeça é muito achei boa. Que você ia esquecer. Ah, tá bom. Campeão também no Goiás também, né? Multicampeão na equipe do Goiás também. Campeão pelo Corinthians, campeão pelo São Paulo, campeão... quebrou um jejum de títulos no time do Zico no futebol do Japão. E aí eu vou voltar agora, porque eu quero tocar num assunto aqui interessante. Quando é que eu vou te ver treinador? Eu sei que você passou na base do Corinthians, mas quando é que eu vou ver você dar os primeiros passos como treinador de futebol no profissional e onde que você pretende começar? Então, já foi agora, né? Eu acho que esse ano nós fomos campeão da Copinha, né? Eu estava como treinador do Corinthians, eu acho que é um título que é uma Copa do Mundo da base, né? Então é uma preparação muito boa. E eu optei por isso, de iniciar na base, ficar um tempo na base também, porque a base, queira ou não, ser jogador é uma coisa e treinador é outra, né? Vivenciar esse início de carreira, até mesmo para sentir como funciona a base, então eu optei por isso. E nesse momento agora, em 3 meses, né, que eu saí lá do Sub-20 do Corinthians e a partir desse momento agora, a gente já estamos preparados aí, pensamento para pegar time profissional, né? Iniciar a carreira no profissional agora. E me conta uma coisa agora. Qual vai ser a característica, o estilo do Danilo ser treinador? Você trabalhou com grandes treinadores. Você consegue listar os treinadores que você trabalhou? É muita gente. Ainda vai esquecer alguém aí. Não, já tem tempo. Você não esquece, gente, não, eu te lembro, vai. Muita gente. Hélio dos Anjos. Foi importante na sua carreira? Demais, né? Dos Anjos é onde que me deu a oportunidade aqui, né? Cobrava bastante. Nós da base sofria com ele aqui. Como é que é sofrer com o Hélio dos Anjos? Todo mundo fala isso. Porque, não é, porque nós da base aqui, porque tinha um time já formado do Goiás naquela época, né? Que ele era Dio, Araújo, todo mundo já vinha, Silvio Criciúma, Marquinhos, todo mundo, o Túlio. Então, quer dizer, todo mundo já era rodado, mais velho. E você subindo da base, você é um moleque mais novo, você que vai ter que correr mais. Se o time não tá mal, só vai chamar a atenção de você. Ele cobrava muito da gente. Mas hoje eu vejo que foi um lado bom, pô. Foi um lado bom disso aí. Vem cá, quem mais? Técnico que você já trabalhou, vai. Você já citou o Paulo Tuori. Eu peguei Muricy, peguei Tite, peguei Muricy o Carille. é fera trabalhar com ele? Também. Eu peguei muito treinador, né? Difícil falar, né? Assim. O assistente do Muricy, o Tata, que treinou o Vila, que foi campeão, né? Que faleceu recentemente. Bravo Tata, meu avô Tata. Demais. Gente da melhor qualidade. Nossa, mas foi técnico do Vila. Foi técnico do Vila, o Tata. Exatamente. E foi assistente depois do Muricy Ramalho. Como é que era trabalhar com o Muricy? Bom demais. O Muricy já tinha jogado também, né? Tinha história no futebol, então ele mesmo nas entrevistas dele, às vezes você até dá risada, mas é daquele jeito mesmo, é muito direto, né? Ele não é muito de falar, muito de ficar rodeando, já vai direto, é isso e pronto, e vamos. Não tem muita um enfeite dele. Então era curto e grosso, velho. E me conta uma coisa, quem mais te marcou? Além do Autori, do Muricy, você falou do Hélio, né? Leão também foi bom, foi importante também. O Leão saiu de lá, nós campeão paulista invicto. Sim. E classificado para as 8ª da Libertadores, ele saiu. Então foi um período bom também. Cada um, igual eu falo, cada um tem um estilo, né? É difícil a gente dizer, esse é o melhor, ou é pior, o outro é mais ou menos. E o Tite? Cada um tem um lado bom da história. Então, o Tite foi muito tempo, né, cara? O Tite, nós temos uma história muito grande, igual eu te falei, na fase ruim, fase boa, fase ruim, fase boa, né? Nós passamos tudo junto ali também, né? Entendeu? O Tite, pra nós, pra mim também, tá entre os melhores pra mim, no estilo dele de paizão, de ser coerente, entendeu? Que eu acho no futebol. Peguei treinadores que não foi coerente, entendeu? Uhum. Que não falava, que aí fica ruim, aí você acaba deixando no jogador às vezes puto por causa disso, né? Porque você faz uma coisa com um e com o outro você não faz, entendeu? Então o Tite,
chamava e falava e decidia tudo na frente de todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa importante. No Mundial com o São Paulo, quem mais te deu trabalho dentro de campo no 11? Do lado de lá. Nossa senhora, o São Paulo, eu falo isso pra todo mundo. Quando o São Paulo, nós sofremos mais. O time do Liverpool era melhor, né? Sim. O time do Liverpool, em termos de jogadores, era mais móvel, mais rápido. Era muito melhor do que o time do Chelsea. Quando o São Paulo, nós não conseguimos jogar muito, né? Você pegar o jogo inteiro, nós só defendemos e achamos o gol, velho. Corria só pra trás. Agora, contra o Chelsea, não. Contra o Chelsea, a gente conseguiu já tocar a bola, administrar, segurar a bola, entendeu? Acho que foi melhor, então, por isso. Com o Corinthians foi... Teoricamente, a gente jogou mais. Teoricamente, jogou Lógico, mais. eles tiveram várias chances. O Cássio pegou bola pra caramba também, né? Eu não falo que o time deles era ruim, mas o time do Liverpool era muito melhor. Você falou do Cássio. Como é que é o Cássio no dia a dia? Demais, top. Como é que você vê a saída dele do Corinthians? Futebol é igual eu falo, cara. Futebol depende muito de momento, né? Mas não pode tudo desabar numa pessoa só, Danilo. Não pode, mas infelizmente é assim, né? Não pode. A culpa não é só dele quando perde, não é só dele quando ganha também, não. Tem que ser dividido para todo mundo, né? Tem algumas saídas no futebol assim que se você for analisar, o Fábio no Cruzeiro, poxa, aí você vai lá, olha o Cássio no Corinthians. Poxa, não pode desabar só no... Uma marca fica marcada, né? É difícil você deixar sair um jogador desse, do nível que tem, quantos anos ele tinha ali, né? Não pode, né? Mas no futebol acontece de tudo, né? Tá, você não se surpreende com isso não, né? Não, futebol acontece de tudo. Os bastidores do futebol É que nem essa de você voltar para o São Paulo e aí tentar substituir o Danilo com 3 apostas. Pois é. Verdade seja dita no Sem Retranca. Com certeza. Né, pô, e com a história que você tem. Aí numa dessa eu era ídolo, campeão da Libertadores, né? E depois eu fiquei sabendo de tudo. Aí acabei indo pro Corinthians, aí comecei a ganhar tudo lá. Aí ainda dei parabéns ainda para quem fez essas escolhas. Falei, parabéns, vocês acertaram pra mim, né? Que agora eu tô aqui. Ai, Danilo, figuraça. Simples no Sem Retranca. E vem cá, você já deu início à sua carreira como técnico de futebol. Você já recebeu algumas propostas? Então, a gente tá olhando, a gente tá no mercado, né? Analisando ainda do que vai aparecer, né? Eu acho que é um momento de transição agora, a gente precisa ter calma, analisar e esperar o momento certo, o clube certo, a estrutura boa pra gente assumir. Pela história que você tem, e que por sinal é muito bonita, você não vai começar em qualquer lugar também não, né? Você vai esperar o momento certo, o time. Eu vejo que você tem muita resiliência, muita paciência. Você vai esperar o momento certo para se encaixar e para ter um trabalho sólido. Não, lógico, não adianta você querer ser herói, né? Eu acho que o futebol tem que ter estrutura, tem que ter organização, tem que ter time bom, porque senão não adianta, né? Hoje em dia não tem milagre no futebol, né? Então a gente tem que ter bastante cabeça boa e tranquilidade para tomar essa decisão. Começar em Goiás seria bom para você? Não, acho que não depende de lugar, né? Não depende, a gente sabe que o que importa mesmo é o que eu acabei de falar, é organização, é clube, é time, depende muito disso. Qual o estilo de técnico que o Danilo vai ser? É difícil falar estilo, né? É difícil a gente falar estilo assim. A característica que o Danilo vai levar para o vestiário? É difícil. Eu sou um cara mais tranquilo, né? Não sou muito de igreja. Já peguei treinador que fala muito, que grita muito. Eu acho que não tem uma cartilha certa. O que fala muito tá certo, o que fala pouco tá errado, entendeu? Então depende muito. Então peguei vários treinadores e procuro usar um pouquinho de cada. Quem é o melhor técnico hoje do futebol brasileiro, na sua opinião? Abel, né? Por quê? Você falou de forma bem convicta assim, Abel. 4, 5 anos ganhando tudo. Não tem, na minha opinião, Dorival, gosto muito dele, é muito bom também, mas a gente precisa analisar momento. Futebol é momento. E se você olhar o momento hoje, quem está 4, 5 anos aí jogando da mesma forma, sai jogador, entra jogador e o time continua brigando por tudo, né? Então, isso aí não está ganhando por acaso, né? Ele tem a qualidade dele. Como é que você viu o momento da seleção brasileira? Fase de transição, que eu acabei de falar. Perdeu a base dos jogadores mais velhos que sustentavam. Mas não está demorando a resgatar isso não? Aí agora os jogadores que estão jogando, mas os jogadores estão lá na Europa, são os melhores hoje em dia. Lá fora, não são? São. Se você pegar individualmente, mas são todos jogadores novos, né?
E a pressão da seleção de ganhar agora tá muito grande, né? De ganhar, de ter que atropelar todo mundo. Então essa cobrança aí vai ser cada vez mais forte e a gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência e esperar essa casca aí para esse pessoal dar a volta por cima. Ô Danilo, como é que foi sua passagem no Vila? Foi boa. Acho que era o meu último ano, né? Já estava definido que eu já ia parar. E foi só 3 meses, né? Mas sempre eu vejo como boa a participação. O que eu pude fazer eu fiz e tá tudo certo. Vem cá, você tinha uma proposta para o Goiás na época e tinha uma do Vila? Ou o Goiás não te procurou? Não tinha proposta do Goiás, não. Nem sondagem? Não teve nada. Por que você escolheu o Vila? Não, porque eu queria ficar em Goiânia, eu já morava aqui, né? Meu último ano, eu falei, vou terminar morando em casa aqui, jogar aqui, seria bom. Eu tinha proposta para outros times também, mas eu optei acabando ficando por aqui. Vem cá, me conta uma coisa. Qual clube que você foi mais feliz? Não queira fazer média com ninguém. Cara, não. é difícil demais isso aí, hein? É difícil, mas é complicado essa pergunta. Eu vou citar que, tipo assim, no Corinthians, porque eu fiquei muito tempo, cara. Eu fiquei 10 anos como atleta e 3 anos e meio agora como treinador, né? Então você acaba vinculando muito, né? Mas não que no São Paulo não foi, no Goiás, no Kashima também, no próprio Vila que foi rápido, entendeu? Acho que por onde eu passei foi bom, só teve coisas boas. Vem cá, seu filho tá jogando bola? Tá os 3, né? Tá os 3 nessa. Ah, é? Tá os 3 nessa luta. Cada um tá em que posição? Deixa eu ver. É um zagueiro, um meia e um centroavante. Ah, é? Quem que é o zagueiro? O zagueiro é Lucas, E o meia? tem 18 anos. O meia é o Matheus, tem 22 e o Davi, que tem 14. Como é que você tem sido o treinador dos 3? Essa fase é difícil, né? Sério? Pai para chamar a atenção do filho é difícil, né? Mas o teu pai chamava a tua. Eles não ouvem, né? Melhor outro, eles ouvem mais outro chamado do que o próprio pai, né? Essa relação é difícil. Né? O que você tem falado assim? O que você tenta orientar mais? Né? Até pela história bonita que você tem para os 3. A gente atende, né? Tenta falar muito, mas é igual eu tava te falando, tem vários atletas que você fala, ouve e outros não vai ouvir, acha que você tá... isso aí não é nada, mas faz parte dele. Né? E o filho é mais ainda, tem um que ouve mais, outro menos, mas depende muito de personalidade e característica de cada um, né? Um ouve mais e outros menos. Você bate o olho, quem vai virar? Os 3 viram? É difícil a gente falar, né? Se vai virar, porque o futebol, às vezes, o que você acha que não vai virar é o que vai virar, né? Mas vamos ver, estão querendo, estão na fase, estão agora de ralar e correr atrás. Eles estão treinando onde? O Lucas estava na Aparecidense, né? Jogou já 2 anos na Aparecidense. O Davi jogou 2 anos no Goiás também e agora estava na Aparecidense, que é o mais novo. E o Matheus estava comigo lá em São Paulo, ele jogou a copinha lá pelo Ibrachino. Que bacana. Esses meninos não erram passe quando eu estiver na transmissão, não. Fica tranquilo, Danilo. Pega no pé deles. Não, deixa que esses meninos não erram passe. Se eles errar passe, eu boto a culpa em quem tocou a bola, mas eles não. Amiga, a gente não critica, a gente traz pra perto. A época minha, você conectava aí, é lento, não... larga ô seu traíra, você não pode falar isso que eu não falei isso. Você não pode falar esse negócio. Você não falou isso de mim não, né? Não, isso eu não falei não. E outra coisa, Fernandão que tá no céu sabe disso. E o Enzo veio aqui, o filho dele. Eu trouxe o Enzo aqui, filho dele. O Enzo até me contou assim, ó, que queria conhecer mais de perto a história do pai, né? Aquela coisa toda do pai, o Fernandão. Você também chegou a jogar com o Fernandão. Joguei, né? Jogamos. O Fernandão era foda, né? Era bom demais. Né? Diferenciado, né? Ele era um ano mais velho, que ele era 7, 8. Quando eu cheguei aqui, ele já estava no profissional já. Esse jogou muita bola. E aí o Enzo veio aqui, querendo resgatar, né, saber mais a história do pai. Até mandei um gol do Edson Rodrigues, né, finado Edson, baita Edson Rodrigues, monstro sagrado. E aí eu até mandei um gol do Edson, aquele gol contra o Bahia de bicicleta, né? Aquele golaço que o Edson manda o torcedor sair do estádio e depois voltar e pagar ingresso de novo. Né, eu mandei pro Enzo e o Enzo escreveu assim, ó, fenômeno, um monstro. O Enzo adorou, né, o mimo, a recordação. Danilo, vou torcer para tua carreira de técnico. Torci muito, não foi teu corneteiro, eu não te cornetei, mas pelo contrário, eu tenho orgulho de ser seu amigo e de ter visto tua carreira como jogador de futebol. E eu fiquei muito, muito, muito feliz de ter recebido você aqui
no Sem Retranca. Foi um prazer. Não, bom demais, pô, tá louco. Não só você, mas todo mundo. Eu citei pra você, encontrei o Lopes ali esse dia, tempão que não via. Puxei cabo pro Lopes. Um tempão. Pro Ricardo Lima. Um tempão, então a gente sempre se encontrava. Quando eu fiquei muito pra lá, né? Eu acabei voltando agora no finalzinho da carreira, mas tenho um carinho por vocês muito grande, um prazer muito grande estar aqui batendo papo. E eu também tenho por você. Bate aqui, ó. Tamo junto. Vou torcer muito pra você na sua carreira como técnico. Se Deus quiser. Deixa eu só te pedir uma coisa. Continua sendo esse cara com essa essência única, humildade simples que você sempre foi, viu? Isso é o fundamental. Isso é um presente nosso. Isso aqui é um patrimônio muito mais de Goiás do que de Minas. E desculpa o povo de Minas, né? Porque o Danilo mora em Goiânia hoje e ele foi o nosso convidado aqui no Sem Retranca. Olhando para aquela câmera ali, Danilo, ó, pede para você se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente. Se inscreve aí, gente. Vamos seguir, ó. Sem Retranca. Tá vendo? Era tímido quando eu conheci ele, agora tá falando à vontade, pedindo até para você se inscrever no canal. Gente, valeu demais. Aqui deu. Um abraço.